Vamos falar um pouco sobre sensação térmica. Vocês sabiam que um local climatizado com uma temperatura de 24 graus Celsius e uma umidade relativa de 30% e com uma velocidade do ar em 0,5 metros por segundo, eu tenho aqui um ambiente com essas características aqui. Velocidade do ar a 0,5 metros por segundo, eu tenho uma umidade relativa de 30% e eu tenho 24 graus Celsius aqui. A pessoa que está nesse ambiente, ele tem uma sensação térmica de 20 graus, certo? Ela tem uma sensação térmica diferente da temperatura que ela está medindo num termômetro. As pessoas elas vão ter uma sensação térmica de mais frio. Essa temperatura que a pessoa sente, ela é denominada de temperatura efetiva. Eu não consigo medir essa temperatura é calculada através de gráficos, através de fórmulas. Para quem trabalha aí com o pessoal de ergonomia, de segurança do trabalho, que eles andam vendo não só temperatura, mas eles vão ver posicionamento de cadeira, altura de monitor das pessoas que estão trabalhando, elas veem temperatura também. A temperatura que tem na norma que eles usam, que é a NR17, chama temperatura efetiva. Muitos técnicos pegam um termômetro comum, mede lá 24 graus e mostra para você na NR17 que 24 graus está quente, que ele precisa que esteja 20. Só que 20 é na temperatura efetiva. Você tem que explicar isso para ele, que a temperatura efetiva é uma temperatura que ela depende da temperatura de bulbo seco, depende da umidade relativa e depende da velocidade do ar. Existe um gráfico que a pessoa vai olhar, vai cruzar essas informações e vai dar uma temperatura efetiva para ela. Alguns técnicos sabem disso e outros técnicos não sabem. Certo? Então a sensação térmica em locais muito úmidos, mesmo com temperaturas de 25 graus, a gente sente um desconforto térmico. Pois é justamente a umidade alta que gera esse desconforto. Por exemplo, alguém tomando banho. Se você entra no banheiro com a pessoa tomando banho, para você é desconfortável. Por quê? Porque a umidade do banheiro está muito alta, está quase 100%, algumas vezes está 100%. Então há um desconforto ali para a pessoa que não está tomando banho, tá dentro do banheiro sentindo aquela temperatura somada àquela umidade relativa. Então as pessoas elas têm uma sensação térmica diferente da temperatura que realmente está. Os efeitos da umidade relativa do ar, da temperatura e da velocidade do ar causam isso. Por isso que quando a gente usa um ventilador no calor, a gente parece que está refrescando. Por quê? Porque a sensação térmica nossa, o ventilador ele está pegando uma temperatura de 30 graus aqui e está jogando para você uma temperatura de 30 graus. Não está diminuindo a temperatura. Ela só está jogando essa temperatura numa velocidade maior. Então a gente consegue suportar aquela temperatura porque a velocidade do ar está maior. Beleza? Existe um gráfico que fica muito claro isso pra gente. É um gráfico que ele cruza as informações de temperatura com umidade relativa. Bom, os fatores que influenciam o conforto térmico, temperatura, velocidade do ar e umidade relativa. Vamos pegar um exemplo aqui, que a gente tem 25 graus com uma umidade relativa de 60%. Está confortável. Se essa temperatura começa a cair para abaixo de 20 graus, por exemplo, eu já necessito do sol para poder ter um conforto. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Isso aqui é uma média. É uma média que foi tirada em estudos envolvendo várias pessoas. Eu, por exemplo, não gosto de sol. Eu sempre procuro a sombra. Eu não gosto de sol. Eu saio no sol um pouquinho, fico lá um pouquinho, começa a me incomodar, eu volto para a sombra. Tem pessoas que adoram o sol, certo? Então, isso aqui é uma média que as pessoas usam principalmente para ambientes internos, né? Para você ter conforto em ambientes de escritório, em ambientes onde há aglomeração de pessoas. A gente tem tabelas que nos diz quais que são as temperaturas que geralmente todas as pessoas, a maioria das pessoas sentem bem. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. E vamos aí, se tiverem alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nas perguntas, eu vou respondendo. E vamos para a próxima aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos aí, até mais.